Bom dia, irmãos e irmãs. Aqui estamos para a nossa reflexão diária, nossa reflexão da manhã. Hoje, dia 2 de dezembro de 2020. Refletiremos o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 37. Mateus 15, versículos 29 a 37. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão no Espírito Santo estejam e permaneçam sempre convosco. Mateus 15, 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Vamos ouvir de novo a palavra de Deus, não é? Para que ela possa ir tomando forma no nosso coração, a gente possa meditar esta palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificavam a Deus, o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, preciso começar dizendo para vocês que existem duas vezes que Jesus multiplicou pães. Senão alguns vão dizer, mas não eram 5 pães e 2 peixes? Não sobraram 12 cestos cheios? Isso é numa primeira multiplicação dos pães, em que o menino tinha lá 5 pães e 2 peixes, André foi quem percebeu e disse, tem aqui o menino. Esta é uma vez que aconteceu a multiplicação. A segunda multiplicação é esta que nós ouvimos hoje. Temos aqui 7 pães, alguns peixes e sobraram 7 cestos. Então, para a gente entender. Depois, o fato importante para a gente entender desta leitura é que Jesus tem compaixão do seu povo,
tenho compaixão deste povo. Já faz 3 dias que estão comigo e não comeram, não tem nada para comer. Então, Jesus se compadece da situação do seu povo. E ainda hoje, ele continua se compadecendo do pobre, do pequeno, do simples e do necessitado. Jesus está curando cegos, coxos, aleijados, mudos, ou seja, Jesus vem e ele quer nos livrar das nossas misérias. Ele quer nos curar, nos tornar inteiros para a maior glória e honra do nome de Deus. Mas ele tem compaixão de nós, se compadece da nossa pobreza, se compadece da nossa miséria, ele vem nos restaurar, ele nos restaura e se compadece de nós. Depois, Jesus pergunta, o que tem aí para comer? Tem 7 pães e alguns peixes. 7 na Bíblia, número de perfeição e completude. Todos comeram, sobraram 7 cestos, ou seja, o milagre da partilha. Jesus vem se dar a nós como o pão da vida, mas ele não quer que nos falte também o pão material. E aí ele nos ensina o milagre da partilha. Quando nós somos capazes de partilhar, todos ficam satisfeitos e ainda sobra. E sobra 7 cestos, ou seja, é perfeito. Todos ficam satisfeitos e sobra que daria para todo mundo comer de novo. Então, Jesus nos ensina a não sermos gananciosos, não sermos mesquinhos, a não querermos só para nós, mas o milagre da partilha. Este milagre da partilha está intimamente ligado ao milagre da Eucaristia. Por isso, o pão. Jesus é o pão da vida, mas ele não quer que nos falte também o pão da vida material. Ele é o pão que nos alimenta espiritualmente, mas nos quer também alimentados neste plano aqui, no plano físico. Portanto, é necessário que nós partilhemos aquilo que somos, aquilo que temos, para que todos fiquem satisfeitos e não falte nada a ninguém. Se nós não aprendemos a partilhar o pão material, nós ainda não compreendemos o que é participar do pão espiritual. Se não aprendemos a ser presença eucarística na vida do irmão, nós não aprendemos ainda o que é ser Eucaristia. A Eucaristia não coaduna com a avareza. A Eucaristia não coaduna com o egoísmo, mas é necessário que nós nos abramos à prática do amor fraterno, da partilha, da solidariedade e da comunhão, para que possamos entrar na fila da comunhão. Para entrar na fila da Eucaristia, temos que fazer a Eucaristia acontecer no dia a dia, partilhando aquilo que somos e aquilo que temos com os nossos irmãos necessitados. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, tenhamos todos um bom dia e desça sobre você, sobre a sua família e sobre todos aqueles que se recomendaram as suas e as minhas orações, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vivamos a Eucaristia no dia a dia, partilhamos a vida e os dons, os talentos, mas também os bens materiais com aqueles que precisam de nós. Que você e a sua família tenham um feliz, santo e abençoado dia na presença de Jesus e da bem-aventurada Virgem Maria.